Você já percebeu que todo mundo fala das orquídeas Phalaenopsis, aquelas comuns de supermercado, mas quase ninguém comenta sobre a variedade gigantesca de espécies que existem além delas? E se eu te dissesse que cultivar essas outras joias pode ser muito mais simples, mais recompensador e até mais viciante do que você imagina? Hoje eu vou abrir um universo que vai muito além da orquídea básica, revelando segredos de cultivo, tipos raros, técnicas de floração prolongada e os erros que quase todo iniciante comete sem perceber. Se você assistir até o final, vai descobrir quais espécies têm o poder de transformar sua casa em um jardim de elite, como preparar o substrato perfeito que mantém as raízes saudáveis, o passo a passo das regas por imersão que evitam a morte por excesso de água e como estimular a refloração de orquídeas que a maioria das pessoas acredita estar condenada depois da primeira florada. E tem mais. Vou mostrar os tipos mais resistentes, as mais exóticas e até aquelas que florescem em ciclos surpreendentes que ninguém comenta. Antes de começar, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Jardim Floribela. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Esse simples gesto ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos longos, práticos e com dicas que você não encontra em qualquer lugar. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. A Phalaenopsis é, sem dúvida, a porta de entrada para o mundo das orquídeas. É bonita, resistente e amplamente disponível. Mas quem se limita a ela perde um universo de espécies igualmente encantadoras, muitas até mais fáceis de cultivar dependendo do ambiente. Um exemplo clássico são as orquídeas do gênero Dendrobium, que apresentam flores pequenas, mas em grande quantidade, formando cascatas de cores vibrantes. Diferente da Phalaenopsis, que costuma florescer uma vez ao ano, o Dendrobium pode surpreender com múltiplas florações ao longo do mesmo ciclo. Outro grupo fascinante é o das Cattleyas, conhecidas como as rainhas das orquídeas, por suas flores grandes e aroma marcante. São mais exigentes em luz, mas quando bem cuidadas, oferecem um espetáculo inigualável. Muitas pessoas acreditam que essas espécies são apenas para colecionadores avançados, mas a verdade é que com técnicas básicas de substrato e rega, até iniciantes conseguem cultivá-las com sucesso. Se o objetivo é algo mais exótico, vale considerar as Oncidium, também chamadas de chuva de ouro, com flores amarelas que se espalham em ramificações delicadas. Elas têm uma vantagem única. São mais tolerantes a variações de luz e temperatura, se adaptando bem até em apartamentos iluminados. E ainda há as Vandas, que chamam atenção por seu cultivo aéreo, sem substrato, com raízes expostas. Apesar de parecer intimidador, esse estilo de cultivo é extremamente prático quando se entende a frequência de regas e a necessidade de ventilação. A recompensa são flores intensas, com cores vibrantes e longa duração. Perceba que todas essas espécies estão cada vez mais acessíveis no mercado comum, não apenas em coleções especializadas. Isso significa que quem decide expandir além da Phalaenopsis encontra hoje mais oferta, mais informação e até preços competitivos. O segredo de qualquer orquídea saudável está no substrato. Enquanto plantas comuns crescem bem em terra, as orquídeas são epífitas, ou seja, na natureza vivem apoiadas em árvores, recebendo água da chuva e ventilação constante nas raízes. É por isso que nunca se deve cultivar orquídeas em terra comum. As raízes apodrecem rapidamente por falta de oxigenação. O substrato clássico é feito de casca de pinos, que oferece estrutura leve, boa drenagem e retenção equilibrada de umidade. Mas o cultivador de nível intermediário pode enriquecer essa base com carvão vegetal, que ajuda na filtragem e previne a proliferação de fungos, e com esfagno, um musgo que retém água por mais tempo, ideal para climas mais secos. Para espécies que gostam de mais aeração, como as Vandas, pode-se optar por substratos quase inexistentes, usando apenas cestinhos de madeira ou vasos de plástico com furos largos.
permitindo que o ar circule livremente. É importante entender que cada espécie tem necessidades específicas. Dendrobium prefere substrato mais seco, enquanto Oncidium aprecia umidade mais constante. Cattleyas, por sua vez, gostam de secar completamente entre as regas, evitando o risco de podridão. Outro ponto essencial é a periodicidade da troca do substrato. Com o tempo, a casca de Pinus se decompõe e compacta, perdendo a capacidade de drenar corretamente. Por isso, recomenda-se replantar a cada 2 ou 3 anos, garantindo que as raízes recebam oxigênio suficiente. E aqui vai um erro comum. Muitas pessoas colocam prato com água embaixo do vaso, achando que estão ajudando. Mas o excesso de contato com a água estagnada é a principal causa de morte em orquídeas de interior. O ideal é apostar em umidade do ambiente, como colocar pedrinhas no prato, mas sem contato direto das raízes com a água. O segredo de qualquer orquídea saudável está no substrato. Enquanto plantas comuns crescem bem em terra, as orquídeas são epífitas, ou seja, na natureza vivem apoiadas em árvores, recebendo água da chuva e ventilação constante nas raízes. É por isso que nunca se deve cultivar orquídeas em terra comum. As raízes apodrecem rapidamente por falta de oxigenação. O substrato clássico é feito de casca de Pinus, que oferece estrutura leve, boa drenagem e retenção equilibrada de umidade. Mas o cultivador de nível intermediário pode enriquecer essa base com carvão vegetal, que ajuda na filtragem e previne a proliferação de fungos, e com esfagno, um musgo que retém água por mais tempo, ideal para climas mais secos. Para espécies que gostam de mais aeração, como as vandas, pode-se optar por substratos quase inexistentes, usando apenas cestinhos de madeira ou vasos de plástico com furos largos, permitindo que o ar circule livremente. É importante entender que cada espécie tem necessidades específicas. Dendrobium prefere substrato mais seco, enquanto Oncidium aprecia umidade mais constante. Cattleyas, por sua vez, gostam de secar completamente entre as regas, evitando o risco de podridão. Outro ponto essencial é a periodicidade da troca do substrato. Com o tempo, a casca de Pinus se decompõe e compacta, perdendo a capacidade de drenar corretamente. Por isso, recomenda-se replantar a cada 2 ou 3 anos, garantindo que as raízes recebam oxigênio suficiente. E aqui vai um erro comum. Muitas pessoas colocam prato com água embaixo do vaso, achando que estão ajudando. Mas o excesso de contato com a água estagnada é a principal causa de morte em orquídeas de interior. O ideal é apostar em umidade do ambiente, como colocar pedrinhas no prato, mas sem contato direto das raízes com a água. A luz é o motor da floração. Sem luz suficiente, nenhuma orquídea floresce. A maioria das pessoas acredita que basta colocar o vaso próximo à janela, mas se a luz for fraca, a planta vai apenas sobreviver, sem nunca premiar com flores. As orquídeas, de modo geral, preferem luz indireta forte. Isso significa ambientes bem iluminados, mas sem incidência direta do sol forte do meio-dia. Uma boa dica é observar a cor das folhas. Se estiverem muito escuras, é sinal de que a planta está recebendo pouca luz. Se ficarem amareladas ou com manchas queimadas, significa excesso de sol. O tom ideal é um verde claro saudável. Cattleyas e vandas, por exemplo, demandam mais intensidade luminosa, podendo receber algumas horas de sol direto pela manhã. Já a Phalaenopsis e Oncidium se dão melhor em locais com claridade difusa, como atrás de uma cortina translúcida. Para quem cultiva em apartamento com pouca entrada de sol, uma solução é recorrer às lâmpadas de cultivo de espectro completo, que simulam a luz solar e podem garantir florações consistentes mesmo em ambientes fechados. Outro detalhe fundamental é o tempo de exposição. Orquídeas precisam de cerca de 12 a 14 horas de luz por dia para manter o ciclo saudável. No inverno, quando os dias são mais curtos, suplementar com iluminação artificial pode fazer toda a diferença. Um dos maiores mitos sobre orquídeas é a frequência de rega.
Muita gente mata suas plantas com excesso de água, acreditando que elas precisam de rega diária, como outras plantas comuns. A realidade é que as raízes das orquídeas funcionam como reservatórios. Absorvem rapidamente a umidade disponível e depois precisam de um período de secagem. A técnica mais segura e eficaz é a rega por imersão. O processo é simples. Encha um recipiente com água limpa, mergulhe o vaso até a borda do substrato e deixe a planta absorver água por cerca de 15 a 20 minutos. Durante esse tempo, as raízes encharcam a quantidade necessária. Em seguida, retire o vaso e deixe escorrer completamente o excesso. Nunca volte a regar antes que o substrato esteja novamente seco ao toque. Esse método tem vantagens evidentes. Primeiro, evita o erro de regar apenas pela superfície, o que muitas vezes não alcança as raízes internas. Segundo, garante uma hidratação uniforme, já que toda a massa do substrato entra em contato com a água. Terceiro, previne a formação de pontos de apodrecimento, comuns quando a água se acumula em cantos do vaso. É importante destacar que cada espécie tem um ritmo diferente. Cattleyas e Vandas exigem secagem completa entre as regas, enquanto Oncidium e Phalaenopsis apreciam uma umidade mais regular. Por isso, a observação é essencial. A cor das raízes é um bom indicador. Quando estão verdes e úmidas, não precisam de nova rega. Quando ficam acinzentadas e secas, é hora de repetir o processo. Outro erro comum é usar água diretamente da torneira, rica em cloro e sais minerais que se acumulam no substrato. O ideal é utilizar água filtrada ou da chuva, que imita melhor as condições naturais da planta. Se isso não for possível, ao menos deixe a água da torneira descansar em um balde por 24 horas antes de usar, permitindo a evaporação de parte do cloro. Muita gente compra uma orquídea pela beleza das flores, mas depois que a última pétala cai, descarta o vaso acreditando que a planta morreu. Esse é um dos maiores erros, e também uma das maiores oportunidades para quem deseja cultivar orquídeas, além do básico. A Phalaenopsis, por exemplo, pode reflorir a partir da mesma haste floral, desde que ela seja cortada acima de um nó visível. Esse pequeno detalhe pode resultar em uma nova ramificação que dará flores novamente em questão de meses. No entanto, se a haste estiver seca, o ideal é cortá-la na base para que a planta concentre energia em novas hastes no próximo ciclo. As Cattleyas, por sua vez, seguem um padrão diferente. Produzem pseudobulbos que armazenam nutrientes e, a cada novo crescimento, surgem flores. Isso significa que, mesmo após a queda das flores, a planta está apenas se preparando para o próximo espetáculo. A paciência aqui é recompensada com florações intensas e de longa duração. Já os Dendrobium apresentam ciclos ainda mais curiosos. Muitas vezes, após a floração, as hastes aparentam estar secas, mas podem rebrotar e gerar novas florações. Nunca descarte uma cana de Dendrobium sem antes ter certeza de que ela realmente não tem mais energia. Para estimular a refloração, alguns fatores são cruciais: luz adequada, adubação equilibrada e períodos de descanso. Orquídeas, assim como outras plantas, precisam de ciclos de estresse controlado para florescer. Uma leve redução de temperatura noturna ou uma pausa estratégica na rega pode ser o gatilho necessário para iniciar um novo ciclo de flores. Outro segredo é a adubação. O uso de fertilizantes próprios para orquídeas, aplicados em doses regulares e diluídas, fortalece a planta sem sobrecarregar as raízes. Durante o crescimento vegetativo, opte por fórmulas ricas em nitrogênio. Já no período pré-floração, escolha adubos com mais fósforo e potássio, que incentivam a formação de botões florais. Hoje você aprendeu que o mundo das orquídeas vai muito além da Phalaenopsis. Descobrimos juntas espécies incríveis como Cattleyas, Dendrobiums, Oncidiums e Vandas, cada uma com características únicas de cultivo. Você entendeu que o substrato certo, à base de casca de pinos e misturas avançadas, é essencial para manter raízes saudáveis.
Também vimos que a luz indireta forte é o motor da floração, que a rega por imersão é a forma mais segura de hidratar sem afogar, e que a refloração é um processo natural que pode transformar uma planta aparentemente morta em uma fonte contínua de flores. O segredo está em observar, entender as necessidades específicas de cada espécie e aplicar pequenas técnicas que fazem toda a diferença no resultado final. Agora, vamos fazer um checklist prático sobre tudo o que aprendemos nesse vídeo. Primeiramente, escolha espécies além da Phalaenopsis para diversificar seu cultivo. Depois, monte substratos leves com casca de pinos, carvão vegetal e esfagno. A terceira coisa a se fazer é colocar as orquídeas em locais de luz indireta forte, sem sol escaldante. Depois disso, faça regas por imersão e espere o substrato secar antes da próxima rega. E por fim, estimule a refloração cortando hastes corretamente e ajustando a adubação. Agora que você já sabe como cultivar orquídeas além da Phalaenopsis básica, chegou a hora de colocar em prática e transformar sua casa em um verdadeiro jardim de flores raras. Mas eu quero saber de você. Qual espécie de orquídea você mais tem vontade de cultivar depois desse vídeo? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar experiências e aprender junto. Não esquece, se inscreve no canal Jardim Floribela. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que também amam plantas e ativa o sininho para acompanhar a série completa que vamos trazer sobre orquídeas, incluindo guias práticos como floração prolongada e orquídea em 7 dias. Porque no final, cultivar orquídeas é muito mais do que ter flores em casa. É sobre paciência, cuidado e a recompensa de ver a natureza responder com beleza e abundância.